Você já fez algo de coração, investiu tempo, amor, dedicação e não recebeu nenhum obrigado? Já estendeu a mão quando ninguém mais fazia, cuidou quando ninguém via, deu quando você mesmo estava precisando e depois silêncio. Nada. Como se você nunca tivesse feito nada. E aí vem aquela dor no peito, aquela sensação de injustiça, aquele amargor que vai subindo, e você pensa: por que eu me importei? Por que eu me desgastei? Eu sei que dói. Sei que machuca profundamente quando você dá o seu melhor e não recebe nem um olhar de reconhecimento. Mas hoje eu preciso te dizer uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso. Você não foi chamado para colher gratidão dos homens. Você foi chamado para agradar a Deus. E essa diferença, meu amigo, minha amiga, faz toda a diferença no mundo. Vamos abrir a palavra. Em Lucas capítulo 17, versículos 12 a 19, Jesus está entrando numa aldeia e 10 leprosos vêm ao seu encontro. Eles ficam de longe, porque a lepra os tornava impuros, excluídos, intocáveis. E eles clamam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus olha para eles e diz: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados, todos os 10. A lepra sumiu, a pele voltou ao normal, a vida voltou. Imagina a cena: homens que estavam condenados ao isolamento, à morte lenta, de repente estão curados, limpos, livres. 10 milagres ao mesmo tempo. Mas sabe quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E esse um ainda era samaritano, ou seja, estrangeiro, alguém que os judeus desprezavam. Jesus olha ao redor e pergunta: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? E então ele diz algo profundo ao que voltou: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Presta atenção nisso. Jesus curou 10, mas apenas um reconheceu. 9% de gratidão. Você está esperando 100%? Você está esperando que todos que você ajudou voltem e digam obrigado? Então você vai viver frustrado, decepcionado, amargurado. Porque a ingratidão não é exceção. Meu irmão, minha irmã, ela é regra. Jesus mesmo experimentou isso. O próprio Filho de Deus curou 10 e 9 sumiram. Se foi assim com Jesus, por que seria diferente com você? E sabe o que é mais interessante? Jesus não correu atrás dos 9. Ele não parou o ministério dele para cobrar gratidão. Ele não ficou remoendo a mágoa. Ele simplesmente seguiu fazendo o que Deus o chamou para fazer. Agora me escuta bem. Isso não significa que você não deve se importar. Isso não significa que ingratidão não dói. Dói sim. E é legítimo sentir essa dor. Mas o problema começa quando você permite que a falta de reconhecimento dos outros determine o seu valor, a sua disposição de continuar fazendo o bem, a sua alegria. Porque aí você entregou o controle da sua vida espiritual nas mãos de pessoas que talvez nem saibam o quanto te machucaram. Você está dando poder demais para quem nem merece esse espaço na sua vida. A ingratidão dos outros não pode roubar a sua paz. A falta de reconhecimento deles não pode apagar o valor do que você fez. Porque Deus viu, Deus sabe, e é diante dele que você vai prestar contas, não diante dos homens. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Sabe o que isso significa? Que se você faz o bem esperando aplauso, esperando reconhecimento, esperando que as pessoas falem bem de você, você já recebeu a sua recompensa. E ela é vazia. Mas se você faz porque Deus te chamou para fazer, se você serve porque o amor de Cristo te constrange, então a sua recompensa está guardada com aquele que vê em secreto. E essa recompensa ninguém pode tirar de você, nenhuma ingratidão pode anular, nenhum esquecimento pode apagar. Então hoje, eu quero que você reveja as suas expectativas. Pare de esperar que as pessoas sejam gratas. Pare de fazer o bem
contando que vão retribuir. Porque quando você faz isso, você transforma o amor em transação, a generosidade em investimento emocional. E aí qualquer falta de retorno vira prejuízo na sua alma. Mas quando você faz porque é certo, porque Deus te capacitou, porque você foi alcançado pela graça e quer transbordar essa graça, então a ingratidão não te derruba, ela pode doer, mas não te destrói, porque o seu fundamento não está na aprovação dos homens, está na aprovação de Deus. Agora eu quero ir mais fundo com você, porque tem uma coisa que precisa ser dita e talvez você não goste muito de ouvir, mas é necessário. Às vezes, a amargura que você sente pela ingratidão dos outros revela algo sobre o seu próprio coração. Às vezes, você não estava realmente dando de graça, você estava esperando algo em troca. Talvez não dinheiro, mas reconhecimento, valorização, um muito obrigado, um elogio, uma menção. E quando isso não veio, você se sentiu usado, explorado, desvalorizado. Mas será que você realmente deu por amor? Ou você deu esperando receber algo de volta? Porque dar de verdade é dar sem esperar retorno, é fazer o bem e seguir em frente, é plantar sem exigir a colheita imediata. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você está dando com alegria ou está dando com a expectativa de ser admirado? Porque se é o segundo caso, então o problema não está nos outros, está em você. Você precisa purificar a sua motivação. Você precisa ajustar o seu coração. Porque se você só faz o bem quando tem plateia, quando tem testemunha, quando tem quem aplauda, então você não está servindo a Deus. Você está servindo ao seu próprio ego. E olha, eu entendo. Todos nós queremos ser valorizados. Todos nós queremos ser reconhecidos. Não tem nada de errado em desejar isso. O problema é quando isso se torna a sua motivação principal. Porque aí você se torna escravo da opinião alheia, você se torna refém do reconhecimento dos outros, e qualquer falta disso vira uma crise, uma decepção, um motivo para você parar de fazer o bem. Mas e se Deus te chamou para ser aquela pessoa que faz o bem independentemente de quem vê, de quem sabe, de quem agradece? E se a sua missão é exatamente essa, amar sem medida, dar sem expectativa, servir sem recompensa visível? Veja o exemplo de Jesus novamente. Ele lavou os pés dos discípulos, incluindo os pés de Judas, que ele sabia que ia traí-lo. Ele serviu a quem não merecia. Ele amou quem ia abandoná-lo. E ele fez isso conscientemente. João capítulo 13 nos mostra Jesus se levantando da mesa, tirando as vestes, pegando uma toalha e uma bacia e começando a lavar os pés dos discípulos um por um. Ele, o Mestre, o Senhor, fazendo o trabalho do servo mais baixo. E depois ele diz no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não lavou aqueles pés esperando gratidão. Ele lavou porque aquele era o caráter dele, porque servir era a essência da missão dele. E o chamado de Jesus para você é o mesmo. Faça o que é certo, não pelo retorno, mas pelo caráter que Deus está formando em você. Sabe o que acontece quando você começa a viver assim? Você se liberta. Você para de viver na dependência emocional dos outros. Você para de medir o seu valor pela resposta que você recebe. Porque o seu valor não está no obrigado que você ouve. Está no muito bem, servo bom e fiel, que você vai ouvir de Deus. E essa é a única aprovação que realmente importa. Essa é a única palavra que vai ecoar na eternidade. Mas eu também preciso te dizer, cuidado com o orgulho. Cuidado com aquela voz que diz, eu sou bom demais para essas pessoas. Eu não mereço ser tratado assim. Eu faço tanto e eles não valorizam. Porque quando você começa a pensar assim, você já caiu na armadilha. Você já transformou o servir
em superioridade. E superioridade não combina com o Evangelho. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Humildade verdadeira é fazer o bem sem se achar melhor por isso. É servir sem esperar reconhecimento. É dar sem exigir gratidão. E isso é difícil, é desafiador, porque vai contra tudo o que o mundo ensina. O mundo diz: cobre, exija reconhecimento, não deixe passarem por cima de você. Mas Jesus diz: dê a outra face. Ame os seus inimigos, faça o bem aos que te odeiam. E esse caminho, meu irmão, minha irmã, esse caminho não é para os fracos. Esse caminho é para os fortes. Porque é preciso força espiritual para continuar amando quando você não é amado de volta. É preciso coragem para continuar dando quando você não recebe nada. Agora, eu quero te dar uma orientação prática, porque não adianta só falar bonito, você precisa saber como aplicar isso na sua vida real. Primeiro, pare de guardar lista mental de tudo que você faz pelos outros. Sabe aquela contabilidade interna que você tem? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei nisso, eu dei aquilo. Essa lista está te matando por dentro. Está gerando expectativa, ressentimento, amargura. Risque essa lista. Apague ela. Porque em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, quando Paulo descreve o amor verdadeiro, ele diz que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor verdadeiro não fica contando favores, não fica cobrando dívidas emocionais. Ele simplesmente ama e solta. Segundo, entenda que ingratidão não é desculpa para você parar de fazer o que é certo. Quantas vezes você já disse ou pensou: não vou mais fazer nada por ninguém? Ninguém valoriza mesmo? Mas aí você está punindo a pessoa errada. Você está punindo a si mesmo, porque quando você endurece o coração por causa da ingratidão dos outros, quem perde é você. Você perde a alegria de dar. Você perde a leveza de servir. Você perde a bênção que Deus preparou para quem continua fiel, mesmo quando não é reconhecido. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você vai colher, mas talvez não da forma que você espera, talvez não das pessoas que você ajudou, talvez não quando você quer, mas Deus é justo. Ele não se esquece da sua obra e do amor que você demonstrou. Hebreus capítulo 6, versículo 10, confirma: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Terceiro, escolha bem onde você investe a sua energia. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Jesus não curou todas as pessoas de todas as cidades. Ele priorizou onde o Pai o enviou. Tem gente que vai sugar toda a sua energia e nunca vai te dar nada em troca, nem gratidão, nem mudança, nem crescimento. E você precisa ter discernimento para saber quando continuar investindo e quando é hora de sacudir o pó das sandálias e seguir em frente. Mateus capítulo 10, versículo 14, mostra Jesus instruindo os discípulos: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Tem hora que você precisa se retirar. Tem hora que você precisa dizer: eu fiz a minha parte, agora eu vou cuidar de mim, da minha paz, da minha saúde emocional. Isso não é falta de amor. É amor próprio equilibrado. É reconhecer que você não é o salvador de ninguém. Jesus já fez esse papel. Você é instrumento, não é o redentor. E quando você se coloca no lugar de quem precisa salvar todo mundo, agradar todo mundo, resolver a vida de todo mundo, você está assumindo um peso que não é seu.
E aí você vai quebrar, vai adoecer, vai se tornar amargo. E não é isso que Deus quer para você. Quarto, perdoe. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas você precisa perdoar quem não te agradeceu, quem não te valorizou, quem se esqueceu de você. Não por eles, por você, porque o perdão te liberta. O perdão corta as correntes que te prendem ao passado, à mágoa, ao ressentimento. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava morrendo injustamente e ainda assim perdoou. Porque o perdão não depende do arrependimento do outro, depende da decisão do seu coração. E sabe por que muitas pessoas são ingratas? Porque elas realmente não sabem o que fazem. Porque elas estão tão feridas, tão machucadas, tão vazias por dentro, que não conseguem enxergar além da própria dor. Elas não são más necessariamente, elas são quebradas. E quebrados não conseguem retribuir. Você já esteve quebrado alguma vez na vida? Você já esteve tão no fundo do poço que nem conseguia agradecer quem te ajudava? Então tenha compaixão, tenha empatia, porque talvez aquela pessoa que não te agradeceu esteja vivendo o pior momento da vida dela. Talvez ela simplesmente não tenha capacidade emocional agora, e isso não justifica, mas explica. E entender isso te ajuda a perdoar. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu quero que você entenda ao final de tudo isso é: a ingratidão dos outros não define o seu valor. O silêncio deles não apaga o barulho da aprovação de Deus sobre a sua vida. Você foi chamado para ser sal e luz. E sal não perde o sabor porque alguém não percebeu. Luz não deixa de brilhar porque alguém fechou os olhos. Você continua sendo quem Deus te chamou para ser, independentemente da resposta que você recebe. E eu quero te desafiar hoje: continue fazendo o bem, continue amando, continue servindo, mas faça isso com o coração puro. Faça isso sem expectativas humanas. Faça isso sabendo que a sua recompensa vem do alto. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Quando você faz o bem, você não está emprestando para o homem, você está emprestando para Deus. E Deus é o melhor pagador que existe. Ele não esquece, ele não falha, ele não deixa dívidas. E uma coisa linda vai começar a acontecer no seu coração. Você vai sentir uma liberdade que nunca sentiu antes, porque você não vai mais estar preso à necessidade de aprovação. Você vai fazer o que tem que fazer e dormir em paz, sabendo que você foi fiel. E a opinião dos outros, o agradecimento ou a falta dele, não vai mais ter poder sobre você. Você vai ser livre de verdade. E liberdade, meu irmão, minha irmã, não tem preço. Então levante a cabeça, limpe as lágrimas, cure o seu coração e continue sendo essa pessoa incrível que você é, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém agradece, porque Deus vê. E isso basta, isso é suficiente, isso é tudo. E se hoje você está aqui ouvindo essa palavra e ela tocou no seu coração, eu quero te pedir uma coisa: se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo contando como essa mensagem impactou você. Ou sugira um tema que você gostaria que a gente trouxesse nas próximas semanas. Sua participação ajuda esse canal a crescer e levar essas orações para mais lares, mais corações. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.